Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um conteúdo bíblico e teológico. Lembrando a vocês, se inscrevam no canal, compartilhe este conteúdo com mais alguém, pare este vídeo, faça as suas anotações. Vamos aprender pontos importantes para o nosso crescimento bíblico e sempre mantermos uma vida fundamentada na Sagrada Escritura. Eu estaria aqui falando sobre doutrina, a importância do discipulado e a importância de mantermos uma vida reta, transformada por meio da palavra de Deus. Nós precisamos compreender, dentro desse vídeo aula de introdução, que o cristão, salvo pela graça, ele precisa manter uma vida de ética, uma boa conduta. As suas palavras precisam ser palavras retas, palavras verdadeiras. O bom cristão que testemunha o Cristo que ressuscitou, que leva a mensagem da salvação para aqueles que estão cativos, para aqueles que precisam receber a graça através da exposição bíblica, precisa manter um relacionamento verdadeiro com Deus. Lembrando a vocês que não há como pregar uma mensagem tão rica, tão poderosa, se a conduta, testemunho, não está pautado na palavra de Deus. Muitos não querem viver uma vida transformada. A princípio que nem todos querem ter comunhão com Deus. Muitos não querem ter um caráter santo, um caráter verdadeiro, um bom código de conduta. Nós precisamos compreender que a graça de Deus, o poder de Deus, nos salvou, nos trouxe vida, nos resgatou e nos transformou. A nossa responsabilidade como uma igreja transformada é levar o bom conteúdo santo para as pessoas, a verdadeira doutrina. Lembrando a vocês que quando falamos de doutrina, muitos não querem ouvir, muitos não querem ter uma vida doutrinada, uma vida discipulada, mas infelizmente muitos querem viver segundo o seu pensamento. Quando fala de doutrina, para muitos questionam, porque nem todos querem manter uma vida verdadeiramente organizada e transformada. A princípio que o cristão, para levar o bom conteúdo de Cristo para as pessoas, ele precisa ter a sua mente transformada por meio do sagrado Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos alimenta, nos instrui, nos capacita, nos traz esperança. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, anunciada com convicção, com verdade e com firmeza. O conteúdo que precisa ser pregado tem que ser um conteúdo firme, que verdadeiramente está baseado na palavra de Deus. O falso ensino, a falsa teologia, tem destruído muitas pessoas. Hoje, muitos não conferem aquilo que é pregado, se está de acordo com a palavra. Muitos não conferem se aquilo que está sendo dito está verdadeiramente enraizado na palavra de Deus. Aqueles que não buscam conhecimento são presas fáceis para o falso mestre,
para o falso teólogo, para o falso profeta. Aqueles que não examinam a Bíblia correm riscos de ser destruídos por falta de conhecimento. Lembrando a vocês que quando nós falamos de ter uma vida restaurada, uma vida organizada, uma vida de compromisso, nós precisamos manter de fato em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida com Deus, a palavra de Deus enraizada e reinando dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele zelava pelo bom conteúdo teológico. Paulo combatia o falso ensino, era através da palavra de Deus. O cristão só pode combater e vencer o falso ensino se ele tiver de fato a palavra de Deus direcionando e trazendo organização para a sua vida, porque a palavra organiza o cristão, a palavra fortalece o cristão. E muitos, infelizmente, não estão dando crédito à verdadeira exposição bíblica. O falso ensino é um desastre, ele mata, ele destrói, ele leva pessoas à morte espiritual. O falso ensino traz confusão, traz engano. Uma igreja que tem as portas abertas para o falso ensino é uma igreja doente, é uma igreja que não contém a essência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha em mente de ter zelo pela sã doutrina. O foco do apóstolo Paulo era pregar Cristo, pregar o Cristo que restaurou a sua vida, o Cristo que sarou a sua vida. A nossa responsabilidade como uma igreja transformada por meio do sangue de Jesus é levar para as pessoas o bom alimento, a verdadeira palavra, a palavra que salva, a palavra que restaura. Os nossos ouvidos não podem estar abertos para ouvir o falso ensino. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para se alimentar do pão verdadeiro, da palavra de Deus. Lembrando a vocês que a palavra de Deus é a verdade, e é a palavra de Deus que nos liberta. É conhecendo a verdade que o homem ele é liberto e ele é restaurado. Quero que você compreenda. Como você tem se comportado diante a presença de Deus? Como tem sido a sua comunhão com Cristo? Você tem mantido um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Lembre-se, queridos irmãos e alunos, não abra as portas para o falso ensino. Não abra as portas para a falsa teologia. Muitos estão deixando o Cristo que ressuscitou, o Cristo que nos salvou, o Cristo que nos lavou por meio do teu sangue. Muitos estão deixando a sã doutrina para seguir a doutrinas de demônios. Muitos não querem mais ouvir o bom conteúdo bíblico. Muitos preferem ouvir um conteúdo falso. Muitos preferem viver uma vida errada. Muitos não querem ter uma vida doutrinada, uma vida santificada. Lembre-se, a verdadeira doutrina te aproxima de Cristo. A verdadeira doutrina te leva para próximo de Cristo. Nós precisamos ter sempre em mente e guardar a palavra de Deus em nosso coração e a praticá-la. Só seremos uma igreja com bom conteúdo quando nós a cada dia tivermos uma comunhão com o Senhor. Uma doutrina é um ensinamento fundamental. As doutrinas da Bíblia nos ensinam sobre Deus, o pecado, o bem e o mal, Jesus, a salvação, a vida eterna e como o cristão deve viver. Uma doutrina é um ensinamento fundamental. Vamos compreender que um cristão doutrinado através da palavra, ele vai saber quem é Deus, ele vai saber o que é o pecado, ele vai saber o que é o mal, o que é o bem, quem é Jesus, acerca da salvação.
O cristão precisa viver como um bom cristão, ele precisa conhecer as doutrinas fundamentais da sua fé. Infelizmente, queridos irmãos e alunos, são tantos que pregam mensagens tortas. São muitos que pregam mensagens que estão levando pessoas à loucura e estão afastando as pessoas do céu. Há muitas mensagens que levam as pessoas a gritarem, a pularem, mas dentro delas não há o bom conteúdo, não há mensagem de Cristo. Muitos querem pregar um falso ensino, uma falsa teologia, uma falsa mensagem. Precisamos compreender que o verdadeiro ensinamento está contido na Palavra de Deus. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho é uma doutrina falsa. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho é uma doutrina falsa. Toda doutrina que não está fundamentada na Sagrada Escritura é uma doutrina falsa. Queridos irmãos, queridos alunos, cuidado. Não deixe que ninguém te engane com palavras enganosas. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos conduz. Assim como a palavra conduziu o apóstolo Paulo, assim como a palavra conduziu Timóteo, assim como a palavra conduziu Tito, a mesma palavra nos conduz. Esta mesma palavra conduziu o apóstolo Pedro, essa mesma palavra conduziu a igreja primitiva e é essa palavra que nos conduz. Nós precisamos a cada dia estar próximos da palavra de Deus e entender de uma maneira clara que é a palavra que nos traz esperança, que é a palavra que nos traz fé. Existem muitas doutrinas falsas que tentam enganar as pessoas e afastá-las da salvação em Jesus. Por isso precisamos ter muito cuidado e analisar tudo à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, e não mente. Se alguma doutrina não concordar com a Bíblia, deve ser rejeitada. Eu quero que vocês compreendam algo muito importante. E lembre-se, se alguma doutrina não concordar com a Bíblia, deve ser rejeitada. Toda doutrina que não está baseada na Sagrada Escritura deve ser rejeitada. Toda doutrina que não está fundamentada no Cristo que ressuscitou deve ser rejeitada. Não se alimente de falsas doutrinas. Não se alimente de falsos ensinamentos. Mantenha uma postura de um verdadeiro cristão bíblico e inteligente. Não deixe que falsos mestres, que falsos teólogos, que falsos pregadores confundem a sua mente. Mantenha uma vida bíblica e reta. Persista em ler. Seja um obreiro aprovado, porque um obreiro aprovado, ele manuseia corretamente a palavra da verdade. Manuseie este livro da maneira certa. Manuseie este livro da maneira correta. Seja um exemplo. Muitas pessoas precisam ouvir este conteúdo através da sua vida. Então pregue este conteúdo bíblico. Ensine às pessoas o caminho da salvação que é Cristo através da palavra. As pessoas precisam conhecer a Bíblia. As pessoas precisam conhecer o Evangelho puro, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho que restaura. Seja um exemplo e leve este Evangelho para aqueles que estão perdidos. Pregue esta palavra com confiança. Não seja um cristão confuso, mas seja um cristão que tenha uma mente brilhante, uma mente restaurada,
que tem luz na mente, que o coração está queimando pelo fogo do Santo Espírito de Deus. Fazer a diferença e levar este evangelho com sabedoria é algo fundamental. Em Provérbios capítulo 4, versículo 2, o ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. O ensinamento, ele é eficaz. Infelizmente, muitos têm aberto as portas para tantos ensinamentos. Infelizmente, muitos não abrem a porta para o verdadeiro ensinamento bíblico. A instrução nos leva a manter um contato verdadeiro com Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra de Deus é útil para o ensino, útil para a correção, para discipular as pessoas. Quando nós falamos de discipulado, é aquele que vai se preparar, é um estudante. O estudante, ele é um aluno, então a palavra de Deus nos instrui, nós somos discípulos de Cristo. Então todos os dias nós somos discipulados e preparados para levar esta palavra com zelo e confiança. Muitos precisam conhecer esta palavra. Infelizmente, muitos estão muito longe da Bíblia. Muitos estão longe da Sagrada Escritura, muitos estão longe da palavra de Deus, porque muitos preferem tomar o caminho errado. Mas eu quero lhe ajudar através destes ensinos e lhe aconselhar. Não tome o caminho errado, mas permaneça no caminho certo, que é Jesus. E é a palavra que nos conduz e nos leva a cada dia a viver em comunhão com Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, também Tito, apegue-se firmemente à mensagem, apegue-se à palavra que é fiel. Glória a Deus. Neste momento eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Apegue-se à palavra fiel. Cristo é a palavra. Apeguem-se à verdadeira mensagem. Esteja pronto, esteja preparado. Esteja cada dia na postura de um verdadeiro obreiro do Senhor, que ama a verdade, que ama a palavra do Senhor. Em Tito, capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Você, porém, fala o que está de acordo à sã doutrina. Timóteo, fala o que está de acordo à palavra. A sã doutrina é a palavra. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Nós precisamos estar com a nossa vida preparada. Nós precisamos falar com firmeza a sã doutrina. Nós precisamos falar com firmeza a palavra de Deus. Então, busque sempre manter a comunhão com o Senhor. Estarei aqui lendo mais duas leituras. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina, que tem seguido,
Rejeite, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercite-se na piedade. Os conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que ele viesse estar nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina, porque a boa doutrina é saúde, a boa doutrina é remédio, a boa doutrina cura, porque a boa doutrina nos leva a ter um pensamento correto. Rejeite as fábulas profanas e tolas, rejeite o falso ensino, rejeite a falsa pregação, rejeite aquilo que não é palavra de Deus. Nós precisamos honrar esta palavra verdadeiramente com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Nós precisamos estar cada dia no centro e na vontade de Deus. Estarei lendo mais um texto. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Que neste momento você, querido aluno, querido irmão, esteja preparado como um bom soldado de Cristo, levando este tesouro que é a palavra de Deus para os aflitos. Seja um bom ministro na igreja que você congrega. Seja um bom ministro pregando para as pessoas afastadas da presença de Deus. Seja um ministro dentro da igreja, fora da igreja, na praça, na rua, evangelizando, em sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver. Seja um bom ministro. Mantenha um caráter puro e verdadeiro. E a você que está se preparando para pregar, se alimente deste conteúdo bíblico. Esteja preparado para exercer o ministério com excelência. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando este vídeo aula. Temos ainda alguns dias pela frente, até o dia 26 deste mês de fevereiro. Estaremos aprendendo conteúdos muito importantes. Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento, agradecendo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por mais um conteúdo bíblico e teológico, por mais um vídeo aula. Abençoe os nossos queridos irmãos, alunos, que a sua mão poderosa resplandeça sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado força. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo aula, se Deus quiser.